Shabbat Shalom. Recentemente, dentro das nossas atividades culturais que temos realizado, a Ari teve inspirado num artigo da revista Devarim, um debate sobre a atividade e a vida dos rabinos. Uma das perguntas formulada para os rabinos do debate foi o hobby que cada um de nós tem. E não valia um hobby ligado ao judaísmo. Não valia dessa maneira, portanto, afirmar: meu hobby é ler livros judaicos. E aí teria que ser um hobby desvinculado da vida judaica. Anos atrás eu teria respondido: meu hobby é acompanhar futebol, algo que muitos também compartilham. No entanto, não posso mais dar essa resposta, pois acabei extraindo do futebol lições que se relacionam com o mundo judaico. E isso, inclusive, acabou se tornando uma história num livro recentemente publicado, a história do Rabino no Maracanã. E me perguntaram: pode o Rabino ir ao Maracanã? Encontramos a resposta a essa pergunta, se pode o Rabino no Maracanã, na própria arquitetura da nossa sinagoga, da Ari. Os vitrais da nossa sinagoga representam a interação entre o ritual praticado no santuário religioso e o cotidiano vivenciado fora da sinagoga. A santidade não está no isolamento. A santidade, a sacralidade está na interação. Na história, que é verídica, a minha ida ao estádio de futebol aconteceu na festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa do milagre das luzes. Assim, a vitória do meu time naquele jogo foi considerada um milagre. E muita gente que estava comigo até falou: só a reza funciona. No âmbito da brincadeira, podemos considerar que assim foi, que a reza funcionou. Mas, com seriedade, devemos reconhecer que a reza não é uma equação de variáveis. Não existe essa fórmula: rezo, então aquilo acontecerá. A reza é um fortalecimento da nossa condição espiritual, para que aquilo que a gente busca realizar venha a ter os melhores fluidos possíveis. A reza é uma conexão espiritual que une cada um a si, aos outros e a Deus. A reza é uma reflexão consigo. A reza é uma reflexão dos vínculos que estabelecemos, das conexões que criamos. Por isso, a reza genuína e a reza sincera não é avaliável, tampouco mensurável. O meu interesse pelo futebol resgata a história das Copas do Mundo. A célebre Copa de 1970, por exemplo, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. 4 anos depois, na Copa de 1974, o Brasil não chegou, ao contrário do esperado, ao jogo final. E na ocasião foi perguntado a um dos membros da comissão técnica da seleção ao que ele atribuía o rendimento além do esperado, abaixo do esperado, da seleção nacional. E ele respondeu: realmente não entendo. Não entendo porque não atingimos a meta que esperávamos. Afinal, jogamos nessa Copa da mesma maneira que havíamos jogado na Copa anterior. Talvez justamente aí, nessa fala, haja a explicação de por que o resultado não foi tão bem sucedido. A tática de anos anteriores precisava mudar. Em acréscimo, a tática deve também considerar os jogadores disponíveis. E uma Copa após a outra, os jogadores não eram mais os mesmos. Não todos pelo menos. Então o time deveria ganhar
uma nova estratégia, uma nova configuração, uma nova tática. E ainda mais, a situação era diferente da anterior. Os adversários, aqueles contra os quais o time da seleção nacional iria jogar, criaram novas estratégias, como, por exemplo, e os amantes do futebol devem se lembrar, o magistral carrossel holandês. Assim, se o Rabino vai ao Maracanã, será que membros da comissão técnica de um time poderiam vir à sinagoga para, quem sabe, ouvir a mensagem do profeta bíblico Michá em português, Miqueias, que será lida na reza matinal deste Shabat, amanhã de manhã? No texto do profeta, há uma indagação: como devo me apresentar a Deus? Com as oferendas de animais, como eram tradicionalmente feitas? E o profeta bíblico lembra: não mais assim. Você não se apresenta mais a Deus da mesma maneira que se apresentava antes. Agora, você se apresenta com atos de justiça, prática de benevolência e atitudes de humildade. A busca por Deus permanece. O caminho dessa busca mudou. Mas entre tantas necessárias e salutares mudanças, os sentimentos se mesclam. E é algo que eu sou saudosista: o compromisso do jogador para com seu time. Ainda que sempre tiveram mudanças de time, jogadores mudando de time, associamos certos ídolos a um determinado clube. E comunidade também é este elemento de lealdade. São elos permanentes e não descartáveis conforme o interesse circunstancial. O interesse circunstancial é moldado por uma visão de curto prazo. E pensando nessa visão de curto prazo, relacionando isso ao mundo do futebol, constantemente me indago quanto a carreira do craque Garrincha foi encurtada através da pressão de jogar, mesmo sem apresentar as condições físicas necessárias para executar a sua tarefa naquele jogo. Nosso povo, o povo judeu, tem 4.000 anos de história e tem essa longevidade porque nos guiamos pelo cuidado mútuo. Afirmamos Kol Israel Arevim Zé Lazé. Somos responsáveis uns pelos outros. Sendo responsáveis uns pelos outros, não descartamos, cuidamos. Mas um jogo, pelo menos no período pré-pandemia, e certamente quando a pandemia cessar, tem aquele calor, a torcida fica inflamada. E o que acontece quando a torcida pede por um determinado jogador? O que o técnico deve fazer? De um lado, poderia ecoar no técnico a mensagem de um antigo provérbio judaico, Kol Hamon que Kol Shaddai, que significa a voz do povo, é a voz divina. Sim, este é também um antigo provérbio judaico. E de outro lado, poderia ecoar no processo de decisão do técnico o alerta do provérbio que diz que Lo Rabim, a maioria, nem sempre está certa. Por isso, o processo de decisão, quase todos, se não todos os processos de decisão, requerem ponderação, conhecimento e percepção. Assim, decidir não é fácil, e não sendo fácil, pode acarretar em erros. E se acarretar em erros, buscamos repará-los, agindo com humildade. No processo de decisão, a paixão pode aflorar.
E se essa paixão aflora e eclode, ok, acontece. Mas é importante o cuidado para que Fla-Flu seja a expressão de um jogo e não uma atitude de vida que nos torna rivais imersos em irreconciliáveis polarizações. Voltando ao debate, uma vez que entrelacei concepções futebolísticas às máximas judaicas, a resposta ao meu hobby tinha que ser outra. Não poderia dizer que gosto de futebol como hobby. Assim, respondi tangenciando e falei que meu hobby Acho que cortou. Então, vamos continuar, então, depois nosso rabino... Vamos voltando. Voltou! Como Messias, vai voltar. Voltando ao debate, uma vez que eu entrelacei concepções futebolísticas máximas judaicas, a resposta ao meu hobby tinha que ser outra. E assim eu respondi, tangenciando o futebol de botão. Soa muito nostálgico. E de fato é. Remonta à minha infância. E a escolha deste hobby, sobretudo no momento tão conturbado do mundo, é amparada numa proposição do filósofo Nietzsche. A maturidade do ser humano, diz Nietzsche, é ter recuperado a serenidade com a qual brincávamos quando éramos crianças. Então, a escolha desse hobby foi para recuperar essa serenidade com a qual brincava quando era criança. Há citações judaicas que corroboram a proposição de Nietzsche, mas não a cito propositalmente, porque, senão, até um próximo debate, eu teria que encontrar um novo hobby. Shabbat Shalom.